para o dia 8 de Tevet. Ele nos conta que o Tzemach Tzedek era o terceiro Rebbe de Chabad, ordenou a todos os mestres de seus pequenos netos. Tzemach Tzedek, ele tinha vários filhos e, portanto, ele tinha dezenas de netos, inclusive seus filhos, vários deles se tornaram rebes de comunidades também, alguns dos netos também. Enfim, eles tinham os professores tradicionais do Heider, da escolinha judaica, onde se ensinava a Torá para os meninos, etc., desde tenra idade, tenra infância. Mas ele instruiu, Tzemach Tzedek instruiu, ordenou todos os mestres, os professores dos seus pequenos netos, os seus netos quando criança, para que além dos seus estudos habituais, ou seja, ele tinha o currículo da escolinha normal, onde se estudava Torá, o Pentateuco, tradicionalmente se estuda Mishnah, ou se inicia a criança em algum estudo de Gemara e assim por diante, ou de Halachot, de leis, mas ele instruiu os professores que, além dos estudos habituais do currículo escolar, estudassem com eles, com seus netos, também o significado, isso significa o significado, ou seja, a tradução simples das palavras da oração, que eles investissem parte do tempo simplesmente para explicar os trechos da tefilá, da nossa oração, traduzir as palavras, às vezes tem palavras mais difíceis, poéticas, literárias, nos salmos, etc., que estão incorporados à nossa reza, mas ele queria que as crianças, que desde crianças, que seus netos entendessem o significado das orações, das rezas que eles fazem. Por isso, ele pediu, instruiu, ordenou os melamdim, os professores, que dedicassem um tempo para estudar com os seus netinhos o significado ou a tradução das palavras da reza. E uma vez ele considerava isso tão essencial e dava tanta importância a isso, que uma vez por mês as crianças se apresentavam ao Tzemach Tzedek, os netos vinham diante do avô para que ele as examinasse sobre isso, e ele fazia uma provinha para os seus netos para testar não só os conhecimentos de Torá, aquilo que eles aprenderam no Heider de forma geral, mas especificamente ele fazia uma prova, um exame para saber o quanto eles estavam sabendo a tradução das palavras da reza. Isso é o que nos conta o Hayom Yom de hoje. E do fato que o Rebbe nos trouxe essa história, ele nos relatou isso aqui no Hayom Yom, divulgando isso para todos os Hassidim, nós entendemos que essa é uma conduta não apenas louvável de um Rebbe, do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, mas como isso é trazido no Hayom Yom para todos nós. Então, isso traz uma lição e ensinamento importante que se aplica a todos nós, a todos os Hassidim, não só o Rebbe fazia isso, apenas o Rebbe, não, isso é um ensinamento para todos nós no que diz respeito à Hinuch, educação das nossas crianças. Ou seja, é importantíssimo nós darmos uma educação judaica para as nossas crianças, e uma educação primorosa, uma educação baseada nos valores da Torá e das mitzvot, etc., sem dúvida alguma faz parte do conceito de Hinuch, de educação judaica, introduzir e treinar as crianças para a prática judaica, e sem dúvida alguma ensiná-las a rezar, ensiná-las ao Sidur, a rezar, fazer as rezas como se deve, etc. Mas aqui nós vemos uma ênfase do Rebbe Tzemach Tzedek. Não basta apenas ensinar as crianças a rezar, é necessário também fazer com que elas saibam e conheçam o significado das rezas, que elas conheçam também o sentido das palavras que elas estão dizendo. Às vezes uma criança pode até decorar a reza e saber rezar muito bem, mas sem entender o que está dizendo. E aqui nós vemos a ênfase por parte do Tzemach Tzedek, que é necessário e é fundamental, principalmente na reza, para que desde criança a pessoa possa se concentrar naquilo que ela está
dizendo, para que a pessoa possa sentir e vivenciar as palavras que está pronunciando, para que a pessoa reze com devoção, com intenção, com entusiasmo. Isso só é possível quando a pessoa entende o significado das palavras que está dizendo e não apenas balbuciando palavras como mantras assim, sem entender o significado. E isso também é algo interessante, porque por mais que nós vemos que no Chabad se dá uma ênfase muito grande à meditação em conexão com a tefilá, com a reza, meditação profunda antes da oração, meditando sobre assuntos espirituais elevados, aquilo que nós estudamos nas temáticas racídicas, nos discursos racídicos, etc. A Hassidut enfatiza também a importância da meditação durante a reza, às vezes até fazer pausas na reza e meditar para sentir aquilo que nós estamos falando e conectar-se a Deus de forma mais profunda, mas com toda a importância da meditação sobre assuntos elevados, etc., nós não devemos nos descuidar ou desprezar simplesmente conhecer o significado literal das palavras, né? ter consciência da tradução simples das palavras, e que rezar, mesmo com Perusha Milot, a gente encontra em vários lugares na Hassidut, que fazer a reza, mas mesmo sem intenções cabalísticas elevadas, mas pelo menos se concentrando no sentido literal das palavras, levando em conta o que as palavras dizem e querem dizer, isso é algo importantíssimo, isso é o que nós derivamos do Hayom Yom de hoje.